Se esforço fosse suficiente, o mundo seria milionário. Mas não é. E se essa frase te dá um incômodo, ótimo, porque esse desconforto pode ser o começo da sua virada. Existe um tipo de cansaço que não é sinal de progresso, é sinal de desorientação. A pessoa se mata de trabalhar, termina o dia com a mente acelerada e ainda assim sente que está no mesmo lugar. Não porque ela é incapaz, mas porque ela está operando no modo mais comum do mundo. O modo do mais. Mais horas, mais tarefas, mais correria e quase nenhuma direção real. Hoje eu quero te mostrar uma troca simples, mas brutal. Sair do trabalhar mais e entrar no trabalhar certo. Com método. E método aqui não é motivação. Método é processo repetível. É aquilo que, quando você repete, te entrega resultado previsível. A diferença entre um dia produtivo e um dia só cansativo é invisível. Mas é mensurável. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a lá sair do automático e construir presença de verdade, já deixa o like agora e se inscreve no canal, porque isso me mostra que vale continuar aprofundando essa série. E comenta "Eu escolho direção", para eu saber que você está aqui de verdade, não só passando o vídeo. Vamos começar com uma pergunta que quase ninguém tem coragem de encarar. Por que tanta gente que trabalha duro continua travada? E tanta gente que nem parece trabalhar tanto avança rápido? A resposta dói, mas liberta. O mundo não paga esforço. O mundo paga valor organizado. E valor organizado é uma mistura de clareza, habilidade e entrega no timing certo. Trabalhar muito pode ser só uma forma elegante de adiar decisões. Porque decidir dá medo. Decidir corta opções. Decidir te obriga a assumir um caminho. E assumir um caminho te obriga a lidar com a possibilidade de falhar. Aí a mente faz um truque. Ela troca decisão por atividade. Você fica ocupada e chama isso de progresso. O nome disso é produtividade ansiosa. Repara como isso aparece no corpo. Você faz 1000 coisas, mas nenhuma completa de verdade. Você abre 10 abas, responde 5 mensagens, começa 2 projetos e termina o dia com uma sensação estranha de dívida interna. E aí você pensa, eu preciso de mais disciplina. Mas muitas vezes, você não precisa de mais disciplina. Você precisa de um norte. Disciplina sem direção é só teimosia. Agora, entra a parte ciência e consciência. O seu cérebro tem um sistema que filtra o que você percebe. Ele não mostra a realidade inteira. Ele mostra o que parece relevante para o seu foco e para o seu estado emocional. Quando você está em modo de escassez, pressionada, comparando, com medo, seu cérebro fica orientado a curto prazo. Resolver urgência, reduzir ameaça, evitar desconforto. É por isso que trabalhar mais vira um vício. Dá a sensação de controle imediato. Só que esse modo tem um preço. No curto prazo, ele te mantém funcionando. No longo prazo, ele te impede de construir algo que cresce. Porque riqueza na prática é construção, não sobrevivência. Riqueza é quando o seu trabalho de hoje continua te ajudando amanhã. Se tudo depende da sua presença física e do seu cansaço, você não tem um sistema, você tem um esforço. Então vamos organizar isso numa ideia simples. Existem 2 tipos de ação: ação aleatória e ação eficiente. Ação aleatória é aquela que nasce do nervosismo. Eu preciso fazer alguma coisa. Ação eficiente é aquela que nasce da clareza. Eu sei qual é a próxima alavanca. Ação aleatória te consome. Ação eficiente te expande. O cansaço não é o problema. O problema é o cansaço que não compra futuro. Mas como eu sei se estou no aleatório ou no eficiente? Olha para o resultado líquido. Se você trabalha muito e seu resultado não melhora, você está só girando a roda. Se você trabalha com constância e o resultado melhora com o tempo, você está construindo. Ação eficiente não é magia. É repetição inteligente. É você fazendo menos coisas, que geram mais efeito. Vamos quebrar um mito aqui.
Não é trabalhar pouco que dá dinheiro. É trabalhar com uma lógica diferente. O que muda tudo é a unidade de medida. A maioria mede trabalho em horas, mas o mundo real mede trabalho em impacto. Horas são uma moeda fraca. Impacto é moeda forte. E impacto vem de 3 fatores: clareza, habilidade e distribuição. Clareza é saber exatamente o que você está construindo. Não quero ganhar mais. Isso é desejo. Não é direção. Direção é: quero aumentar minha renda, criando X tipo de valor para hiperethos e tipo de pessoa, de um jeito que eu consigo repetir. Quando você tem clareza, seu cérebro para de negociar com o caos. Ele começa a buscar caminhos, a atenção fica alinhada. E aí entra a presença. Você sai do piloto automático e começa aqui a habitar as decisões. A habilidade é óbvia, mas quase ninguém trata com seriedade. Muita gente quer resultado de especialista com rotina de amador. E isso não é julgamento, é diagnóstico. Você não precisa virar a pessoa mais talentosa do mundo. Você precisa virar a pessoa mais consistente no básico certo. Quem fica rico, raramente, é quem faz o extraordinário uma vez. É quem faz o essencial 100 vezes. E distribuição é a parte que derruba o ego. Porque você pode ser boa, mas se ninguém vê, ninguém compra, ninguém indica, ninguém contrata. Riqueza é construída em rede, mesmo que você seja introvertida, mesmo que você goste de silêncio. A vida financeira não é uma conversa só com você. É troca. Você entrega algo que melhora a vida de alguém e recebe recursos em troca. Não tem como fugir disso. Agora eu quero te dar uma imagem mental que muda o jogo. Imagina que você tem um balde furado. Você pode jogar mais água o dia inteiro. E ainda assim ele nunca enche. Isso é trabalhar mais com a estrutura errada. A pergunta não é como colocar mais água. A pergunta é: onde está o furo? O seu problema pode não ser esforço, pode ser vazamento. Vazamentos comuns. Falta de foco, falta de oferta clara, prometer uma coisa e entregar outra, viver apagando incêndio, não ter um processo de venda, não ter rotina de melhora de habilidade, gastar energia com comparação e o maior de todos, começar o dia reagindo ao mundo. Porque o dia que começa reativo termina reativo. E o reativo trabalha muito, mas constrói pouco. A ação eficiente começa com uma escolha que parece pequena. Você decide o tema do seu dia antes do mundo decidir por você. Isso é presença aplicada. É você olhando para a vida e dizendo: hoje eu vou colocar energia na alavanca. E a alavanca é aquilo que, se você fizer, torna o resto mais fácil. Parece simples, mas é raro. A maioria não vive dias, vive interrupções. Aqui vai um exercício rápido. Se eu te tirasse tudo e te deixasse só com 2 horas por dia para trabalhar, o que você faria? Repara que essa pergunta revela o que é essencial. E ela também expõe o quanto, hoje, você usa horas como anestesia. Quando o tempo é infinito, você se dispersa. Quando o tempo é curto, você fica elegante. Limite de tempo cria inteligência. E tem uma verdade que ninguém gosta. Trabalhar muito é, às vezes, uma desculpa socialmente aceita para não enfrentar a própria incerteza. Porque enquanto você está ocupada, ninguém te cobra clareza. Nem você. Só que a vida cobra. Em silêncio. E ela cobra em forma de estagnação. Vamos traduzir método numa sequência prática. Primeiro, uma visão específica do que você quer construir nos próximos 90 dias. Não precisa ser perfeito. Precisa ser claro o suficiente para guiar escolhas. Segundo, um comportamento diário mínimo que empurra essa visão. Terceiro, um feedback semanal que ajusta o rumo. Sem feedback, você não tem método. Você tem esperança. Agora, uma parte que parece filosófica, mas é muito concreta. A sua atenção é o seu capital mais valioso. Porque atenção gera decisão. Decisão gera ação. Ação gera resultado. Resultado gera identidade. E identidade reforça a atenção de novo. É um ciclo.
Então, quando você joga sua atenção fora em briga mental, em comparação, em excesso de notícia, em ansiedade, você não está perdendo tempo, você está perdendo futuro. E sim, eu sei que tem dias que você acorda sem energia. Acontece. Mas aqui vai um ponto crucial. Riqueza não é construída no dia perfeito. Ela é construída no dia comum, no dia em que você está cansada e mesmo assim faz o mínimo certo. Quem depende de inspiração está alugando o próprio destino. Vamos falar de valor, porque essa palavra fica abstrata rápido. Valor é basicamente resolver um problema real de um jeito simples, com um resultado que a pessoa consegue perceber. E tem dois níveis: o valor que você entrega e o valor que as pessoas conseguem entender. Muita gente entrega bem, mas comunica mal. E aí entra a ação eficiente: melhorar a entrega e melhorar a tradução da entrega. Você não precisa inventar uma coisa revolucionária. Você precisa aumentar a vida de alguém de forma mensurável. Pode ser reduzindo dor, reduzindo tempo, reduzindo confusão, aumentando o conforto, aumentando o desempenho, aumentando a autoestima. Qualquer coisa. Dinheiro é um obrigado, em forma de recurso. Ele aparece quando alguém percebe que a vida melhorou e quer repetir a experiência. E aqui entra a parte consciência. Se você opera no modo competitivo, você tenta ganhar tirando do mundo. Atenção, status, validação. No modo criativo, você tenta ganhar adicionando ao mundo. Clareza, solução, beleza, eficiência. O modo competitivo te deixa tensa. O criativo te deixa firme. E firmeza é o estado interno que sustenta consistência. Você não precisa de mais pressa. Você precisa de mais presença. Agora eu quero te dar uma regra prática de ação eficiente. Todos os dias, faça uma coisa que só você pode fazer. Uma, não 10. Uma. A coisa que, se você adiar, ninguém faz por você. Pode ser escrever uma página, gravar um vídeo, montar uma proposta, melhorar uma skill, ligar para um cliente, estruturar uma oferta, estudar um tema com profundidade. Essa uma coisa é o tijolo do seu futuro. E uma regra complementar: faça essa coisa antes de se distrair. Porque distração não é descanso, distração é fuga. Descanso é intencional. Distração é automática. E o automático é exatamente o lugar onde a vida não muda. O automático preserva-te a sua realidade atual com perfeição. Vamos colocar isso num cenário real. Você trabalha 10 horas por dia e não cresce. Por quê? Porque talvez você esteja 10 horas repetindo tarefas de baixo impacto. Aí você pensa: preciso de mais tempo. Mas o que você precisa é de uma escada, não de uma pá. Você está cavando mais fundo, quando deveria estar subindo. Fazer mais da coisa errada só te torna excelente em permanecer no mesmo lugar. Outro cenário. Você tem uma habilidade, mas vive esperando o momento certo para mostrar. E enquanto espera, a ansiedade aumenta, a autocrítica aumenta e o padrão se repete. A ação eficiente aqui seria publicar, oferecer, testar, ajustar. Não para se expor por ego, mas para criar feedback. Quem cresce não é quem acerta de primeira, é quem aprende mais rápido. E tem uma palavra que une ciência e consciência: consistência. Consistência é o seu cérebro aprendendo um novo normal. Neuroplasticidade é isso. O que você repete vira caminho preferencial. Então, quando você repete foco, visão e ação mínima, você literalmente muda o seu padrão de decisão. Você sai do "eu acho que consigo" e entra no "isso é só o que eu faço". O seu futuro é o seu hábito com roupa nova. Agora, deixa eu te mostrar o que trabalhar menos realmente significa nesse contexto. Não é preguiça, é cortar ruído, é dizer não para o que não constrói, é parar de ser disponível para tudo, menos para a própria vida. É ter coragem de ser simples. A mente confusa ama complexidade porque complexidade dá desculpa. Clareza exige responsabilidade. E sim, às vezes, a ação eficiente parece pequena demais.
porque ela não dá aquela descarga de adrenalina da correria. Ela é quieta. É um e-mail bem escrito. É uma conversa estratégica. É uma hora de estudo aplicado. É uma melhoria no seu processo. É um ajuste na sua oferta. Ela não grita, mas acumula. E no longo prazo, ela vence. Aí alguém pergunta: mas e sorte? Sorte existe. Só que sorte tende a visitar quem está em movimento claro. Porque quando você tem direção, você reconhece a chance quando ela passa. Quando você está no aleatório, a chance passa e você nem percebe. Ou percebe tarde. Oportunidade não é rara. Raro é estar pronto quando ela aparece. Agora, um ponto delicado. Tem gente que trabalha muito porque quer provar valor, quer merecer, quer ser vista. E eu entendo, porque isso é humano. Mas aqui vai uma frase que pode virar chave. Você não precisa sofrer para ser digno de prosperar. Sofrimento não é moeda. Presença é moeda. Clareza é moeda. Entrega é moeda. Se você quer começar hoje de um jeito simples, faz isso. Antes de dormir, escreve em uma linha qual é a sua coisa de alto impacto de amanhã. Só uma. E quando você acordar, não abre rede social, não abre mensagem, não abre notícia. Primeiro faz essa coisa por 20 minutos. Só 20. A ação eficiente começa pequena, mas começa. E o cérebro aprende. Eu conduzo o dia. E depois desses 20 minutos você se pergunta: qual foi o valor que eu aumentei hoje? Pode ser valor em habilidade, em oferta, em relacionamento, em entrega, em organização. Essa pergunta te tira do cansaço sem sentido e te coloca no caminho do acúmulo. Quem fica rico aprende a medir progresso, não só a sentir esforço. Agora, eu quero amarrar tudo numa síntese que dá para guardar. Trabalhar mais é aumentar combustível. Trabalhar certo é ajustar direção e reduzir vazamento. Se você está cansada e travada, provavelmente você não precisa de mais combustível. Você precisa de mapa. E mapa é visão plus rotina mínima. Plus feedback. A vida muda quando o seu esforço encontra um método. E se esse vídeo falou com você, faz duas coisas agora. Se inscreve no canal e deixa o like, porque isso mostra para a plataforma que esse tipo de conteúdo tem valor. E me ajuda a continuar aprofundando. E nos comentários, escreve qual é a sua uma coisa de amanhã. Aquela ação de alto impacto que você vai fazer antes do mundo te puxar pro automático. Daqui para frente, a pergunta não é quanto você aguenta. A pergunta é: o que você está construindo? Porque cansaço passa. Construção fica. E quando você escolhe direção com presença, o seu trabalho deixa de ser um peso e vira um caminho.